Olá, amados, graça e paz. Bem-vindos sejam todos ao canal Haroldo Lira. É um prazer se reunir com vocês aqui mais uma vez como igreja, a Igreja de Cristo sem parede. E, amados, sempre pedindo aí dentro do possível para que vocês se inscrevam aí no canal, dá o like aí, compartilha. E hoje nós estamos aqui e é uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez, falando da graça de Deus em Cristo, o Evangelho único da Bíblia e que todos devem viver somente pela fé, e a fé é em tudo aquilo que Deus já fez e que você deve viver somente pelo Evangelho da graça de Deus, que é a sã doutrina, que são as 14 cartas de Paulo, como eu já falei anteriormente. E amados, hoje nós temos aqui um assunto, né? Sempre seguindo aquela linha de que todos os evangélicos foram enganados pelos seus líderes. E hoje nós vamos falar aqui sobre o judaísmo, do qual, infelizmente, os doutores em teologia, os religiosos, insistem ainda em querer judaizar os gentios. E nós vamos abrir aqui o Evangelho da graça de Deus e explicar, né, que nós, os gentios, nós não temos lei e que nós não devemos viver mais em lei e que a lei nem para os judeus não é mais. E que os gentios, como eu sempre falo para vocês, são todas as pessoas que não são de Israel. Ou seja, quem são os gentios? São as pessoas que não têm sangue judeu. Então, dando início aqui às nossas explicações e sempre lembrando aí aos irmãos evangélicos que persistem e não querem entender o Evangelho, que aqui eu prego e eu abro a Bíblia. Porque tem uns canela de fogo aí que diz que a gente inventa uma doutrina, que isso daqui que você tira da sua própria cabeça e etc e tal. Porque não quer aceitar o Evangelho, né? Quer chamar Deus de mentiroso, e você abre capítulo, você abre versículos e explica, e o cara diz que é doutrina, que a doutrina é nossa, que é a gente que inventa. Então, canela de fogo, olha, eu vou começar aqui abrindo para você e mostrando para tu aqui que eu tô abrindo a Bíblia, tá? Eu tô abrindo a Bíblia e tô abrindo na Nova Aliança, que é a Nova Aliança, que é o único evangelho aqui da Bíblia, que é a graça de Deus em Cristo, ou seja, a sã doutrina, tá? Onde você tem que viver somente pela fé. Então, meu amado, olha, infelizmente, esses cães golosos que estão aí e que vivem somente para levar vantagem e chamar Deus de mentiroso. Eu vou abrir aqui em Gálatas 2:11, vou ler até o 14, tá? Vou ler e vou explicar para vocês aí que são religiosos e que insistem em querer viver na lei. Quando a lei nem para os judeus não é mais, porque Cristo, Jesus de Nazaré, cumpriu a lei, e Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo, o ressuscitado. Jesus de Nazaré cumpriu e o Cristo ressuscitado aboliu.
que vocês insistem em dizer que é mentira. Então, meu amado, olha, Gálatas 2:11, ó. Quando, porém, Cefas é Pedro, tá? Cefas é Pedro, pregador da lei de Moisés. Então, olha, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Então, aqui é Paulo, né, falando aos Gálatas, né, onde ele diz aqui que Pedro, ele não estava andando conforme o evangelho, e que ele se tornou irrepreensível. Aliás, ele se tornou repreensível. Então, resistir face a face, ele aqui, dando continuidade aqui, né, ele chamou a atenção dele. Então, aqui no 12 diz assim, ó, com efeito, olha aqui o que Pedro fazia com os gentios, que somos nós. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, né? Tiago, pregador da lei. Então, Pedro, antes de chegar, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, aí Pedro comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo o da circuncisão. Então, Pedro aqui, ele tinha duas caras. Pedro, ele era pregador da lei, e quando Paulo levou ao conhecimento dele a graça de Deus em Cristo, aí ele foi e ficou em cima do muro. Ora ele estava com os gentios, e aí quando chegava os judeus, que eram os da circuncisão, ele ficava com medo e já saía fora dos gentios e já ia para o outro lado, que era os da circuncisão. Então Paulo diz assim, ó: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Então, Pedro aqui, ele era dissimulado. Quando só tinha gentios lá, né? Tava só os gentios. Pedro comia com gentio, comia carne de porco, comia tudo, porque o gentio tem liberdade em Cristo e que não é da lei, não tem não tem nada judaico, né? E que não vive na lei. Então Pedro, ele, enquanto só tinha o gentio lá, ele graça e paz, comia carne de porco, comia tudo e tal. Quando chegaram os da circuncisão, da parte de Tiago, ele foi e se afastou dos gentios, já temendo o pessoal da lei, que era o da circuncisão. Então, olha, dando continuidade aqui, no 13 ele diz assim, ó: e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé, ele andava com Paulo, e através do mau exemplo de Pedro, que queria judaizar o gentio, que é o que acontece hoje com os cães gulosos. Então, até o próprio Barnabé, ele deixou de simular, porque indo na onda de Pedro, né? Então ele diz assim, ó: e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles.
E no 14 ele diz assim, ó, Paulo: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo o evangelho, segundo a verdade do evangelho. Então, amado, esse negócio de você, como está acontecendo hoje aí, né? De, primeiro, que a lei nunca foi para os gentios, que eu já expliquei isso para vocês, que a lei foi somente para Israel, foi somente para os hebreus, os judeus. E que os gentios, eles não entraram na primeira aliança, e que o gentio, ele foi justificado pela graça de Deus em Cristo, a qual Paulo foi levantado para pregar aos gentios, que somos nós. Então, meu amado, olha, você querer estar na lei e estar na graça, como está acontecendo hoje, onde vocês fazem farofa e ficam igual a Pedro, sendo dissimulado e nem está na lei e nem está na graça e não sabe nem o que está fazendo. Então, você querer estar na lei e você estar na graça, você não está procedendo corretamente segundo o evangelho da graça. Porque não existe outro evangelho nessa Bíblia aqui, a não ser a graça de Deus em Cristo, que é o Cristo ressuscitado. Tá? Então, olha, no 14, Paulo diz assim, ó: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Ceifas, a Pedro, na presença de todos, 2 pontos. Ele vai dizer aqui o que foi que Paulo disse para Pedro, né? Que foi uma repreensão, foi um puxavante de orelha. Paulo diz assim, ó: se sendo tu judeu, ó, preste atenção, se sendo tu judeu, isso é Paulo falando com Pedro, tá? O dissimulado. Se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Então, Paulo aqui, ele está dando um puxavante na orelha dele, de Pedro, né? Porque Pedro, ele conheceu o evangelho, né? Mas aí ele dissimulava. Ora ele estava de um lado, ora ele estava do outro, e nem estava de um lado e nem estava do outro. Então Paulo foi e perguntou para ele: tu és judeu e tu vive como gentil. Por quê? Porque a lei, Paulo recebeu a revelação que deveria deixarem de pregar a lei, né? A lei de Moisés, e que deveria pregar a graça. Ou seja, Paulo ensinava a ficar contra a lei. Então, ele diz, olha, quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Ceifas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Então, Paulo aqui perguntou para ele que como é que ele era judeu e vivia como gentio, e como queria obrigar o gentio a viver como judeu, se a lei de Moisés não era para os gentios, e que o gentio não fazia parte da lei de Moisés, não estava incluído. Então, ele chamou a atenção dele aqui, né? E mostrou aqui em Romanos 2,14, dando continuidade aqui, olha, dando um entendimento para vocês aqui, de que a lei de Moisés,
a lei de Moisés, o judaísmo, nunca foi para nós, os gentios, e que foi somente para os judeus, e que eles não conseguiram cumprir, e que Deus se revestiu de carne, como Jesus de Nazaré, que era judeu, e que veio no cumprimento da lei e dos profetas. Então, amado, olha, Romanos 2,14, ó, dando continuidade aqui à explicação, mostrando para vocês que a lei de Moisés não tem nada a ver com nós, mas nunca teve nada a ver com a gente. E o teu pastor, o teu cão guloso, para manter vocês nessa mentira e para manter o roubo contra vocês, ele só prega a lei de Moisés, que era o ministério de condenação em morte, e onde você teria que fazer, eles teriam que fazer para Deus poder para Deus poder agir neles, e que eles não conseguiram, e que eles lá foram alcançados pela graça também. Todos os eleitos de Deus do mundo inteiro foram justificados pela graça, pela fé. E vocês estão atrasados demais, porque ainda estão na lei. Quando a lei nem para vocês não foi, eu estou abrindo a Bíblia aqui, estou mostrando capítulos e versículos, tá? E o próximo capítulo aqui é Romanos 2 e o versículo é 14, tá? Então, ó, Romanos 2,14, preste atenção. Quando, pois, olha, preste atenção, gentios somos nós, tá? Gentios são todas as pessoas que não têm sangue judeu. São todas as pessoas que não faz parte da comunidade de Israel, ou seja, que não é de Israel, que é todo o mundo inteiro, com exceção de Israel. Então, olha, quando, pois, os gentios que não têm lei, ó, vocês, cara, vocês, a gente explica para vocês, abre a Bíblia, vocês não têm lei, mas vocês não têm lei, e vocês, em pleno século XXI, vocês vivem na lei, na primeira aliança, no Antigo Testamento. Então, amado, olha, Romanos 2,14, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesma. Então, olha, essas reuniões de vocês, nas sinagogas de vocês, para ficar judaizando os gentios, onde tem bandeira de Israel, onde tem mandamentos, ordenança, todas essas coisas que tem aí dentro da igreja, tudo coisa judaica, né? Candelabro, todas essas coisas, meu amado, isso nem para os judeus não é mais, para vocês verem a mentira que esse teu cão guloso aí te mantém, e que vocês precisam ter entendimento disso e sair desse engano, porque vocês pensam que vão para a igreja de vocês para se reunir, para glorificar a Deus, para estar em Deus, vocês estão separados dele. Porque a Bíblia está dizendo aqui que não serve de nada isso aí. Só serve para vocês mesmo. Está aqui, ó. Romanos 2,14. Vou ler de novo, ó. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, vocês vivem de acordo com a lei, gente. Então o pastor bota vocês para viverem de acordo com o judaísmo. Todas essas coisas que vocês vivem aí, que vocês fazem, é judaísmo, da qual nunca foi para o gentio. Tá aqui, eu estou lendo aqui. Então, olha, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo.
E o que é, Lira, proceder de conformidade com a lei? É o que vocês fazem. Batismo nas águas, jejum, subir monte, dízimo. Todas essas coisas aí, né? Todas essas coisas aí eram sombra vindoura. Sombra do real que iria acontecer na cruz e que nunca foi para tu. Entende, amado? Então, gente, vocês precisam ter entendimento disso aqui, porque a cegueira é muito grande, gente. E vocês insistem em querer dizer que o evangelho é mentira, e vocês insistem em viver na lei de Moisés, viver no judaísmo, do qual eu estou abrindo e estou mostrando para vocês aqui que vocês são gentios. E que o próprio Pedro, ele foi chamado a atenção por Paulo, porque ele vivia como gentio e queria judaizar os gentios. Que é o que o teu cão guloso faz. Por quê? Porque ele só encontra maneira de te roubar na lei, mano. Na lei, no Antigo Testamento. Então, olha, Efésios 3:1, dando procedimento aqui, tá? Dando procedimento e explicando para vocês, que vocês dizem que tudo é mentira. Eu vou ler para tu aqui, Efésios 3, do 1 a 7, tá? Olha, Paulo aqui, Efésios 3, 1 a 7, ó. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então, olha, se Paulo ele foi levantado para pregar aos gentios, então Paulo ele é prisioneiro em Cristo por vós. Vós quem? Os gentios, nós. Então, dando continuidade aqui, ó, no 2 ele diz aqui, ó, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada por vós outros. Então, se Paulo diz que ele é prisioneiro em Cristo Jesus por nós, gentios, né? E no 2 ele diz, se é que tem ouvido a dispensação da graça, meu amado. É a dispensação da graça, não é a dispensação da lei. Não é a lei. Paulo, ele é um prisioneiro em Cristo Jesus. Prisioneiro de Cristo Jesus por amor de nós gentios. E que se nós não somos da lei, então nós somos da onde? Da graça. E no 2 ele diz assim, ó, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Então, a graça de Deus em Cristo, amado, explicando pacientemente a graça de Deus em Cristo, que é a sã doutrina, que é as 14 cartas de Paulo, que é a mensagem que Paulo recebeu do Cristo ressuscitado, né, para o evangelho único da Bíblia, tá? E que foi a graça de Deus em Cristo, que é a sã doutrina, amado. A sã doutrina, o que é, Lira? A sã doutrina é uma doutrina pura, onde não tem participação nenhuma de homem. É só você e Cristo ressuscitado. E que você tem que viver somente pela fé. A fé em quê? No Evangelho, amado. A fé no Evangelho. Onde diz o que foi que Deus, onde Deus fala contigo. Deus só fala com você, meu amado, através do Evangelho. Eu já li para vocês lá em Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus.
para a justiça de todo aquele que crê. Você tem que viver. O poder de Deus está no Evangelho e a justiça de Deus está no Evangelho, mas você tem que crer, macho. Não é você dizendo que tudo é mentira, como vocês fazem. Então, olha, ele dá continuidade aqui e diz assim, olha. 3. Pois segundo uma revelação, olha, preste atenção, ó. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, meu amado, nós não vivemos por inspiração, como diz aí os Canela de Fogo. Nós vivemos pela revelação do Evangelho dado a Paulo, que é de Romanos a Hebreus. Está aqui, olha, 3, ó. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. 4, pelo que, quando ledes, ó, pelo que, quando ledes o quê? O Evangelho. E qual é o Evangelho? A graça de Deus em Cristo. De Romanos a Hebreus, só. Pelo que, quando lerdes, podeis compreender, ó, o meu discernimento do mistério de Cristo. Então, meu amado, tu tem que ler a graça de Deus em Cristo para você poder ter discernimento, você ter entendimento do que é o que Deus quer para tu, amado. Não é você voltar para trás e querer ir para a antiga aliança, onde não é mais nem para eles lá, para os judeus. Imagina para tu que Paulo está dizendo aqui que ele é um prisioneiro em Cristo por amor de vós, de nós gentios. Então, ele dá continuidade aqui, diz assim, ó, no 5, ó, o qual em outras gerações, ó, ou seja, em todas as gerações antes da de Paulo, né? Porque aqui não é para levar para o futuro não, tá? Que o problema de vocês é exatamente isso. Vocês leem a Bíblia hoje, juntamente com o teu cão guloso, e bota tudo para o futuro, e vocês ficam esperando acontecer. Meu amado, aqui, quando Paulo fala essas coisas aqui, as igrejas, Efésios, Coríntios, Gálatas, Romanos, Colossenses e etc., Paulo aqui, quando ele está falando com relação a essa doutrina, e que ele bota para o futuro, esse futuro era o futuro de Paulo, mas da geração dele, não é da nossa geração para o futuro. Como assim, Lira? Porque Paulo, todos que estavam passando por essa transição, né, antes dos anos 70, estavam esperando a volta de Jesus. Todos eles lá, não somente os judeus, mas os gentios os gentios que viveram nessa transição, eles estavam esperando a volta do Filho do Homem. Onde os gentios não entraram em juízo, porque Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, ele que ficou de voltar para juízo, para juiz contra os judeus. Entende, meu amado? Não é para você ler hoje e botar para o futuro. Paulo que estava botando para o futuro, porque Paulo viveu essa geração e que é o cumprimento da profecia de Daniel 9:24 e Mateus 24:34 seria somente para os anos 70. Então Paulo viveu nessa geração. Paulo morreu aos 60, no ano 68, foi decapitado por Nero e ele não viu a volta do Filho do Homem. Ele foi ressuscitado juntamente com os que dormiam. Aliás, o Paulo passou a ser os que dormiam. E quando na volta dele, de Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, né, ele
foi ressuscitado juntamente com os que passaram pela grande tribulação. Foram arrebatados juntamente com eles. Ou seja, os mortos, os que dormiam, os espíritos, viu? Foram ressuscitados juntamente com ele e os que estavam vivos. Daquela geração, não é o de hoje não, que vocês estão esperando. Então, amado, olha, aqui no 5 ele diz assim, ó, o qual em outras gerações que não era de Paulo, a para trás, ou seja, os profetas, a geração de Davi, a geração de Daniel, a geração de Jeremias, de Ezequiel, a geração de Abraão, outras gerações, Noé, e etc e tal. Então, Efésios 3, 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, ó, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. Então, todo isso aqui, né? Todo esse ensinamento de Paulo aqui, ele passou por todas as gerações e que não foi dado a conhecer. E que foi dado a conhecer aos santos apóstolos e profetas no Espírito. Entende, amado? E no 6 ele diz assim, ó, a saber que os gentios, então, olha, qual era o mistério que estava oculto? Ó, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Isso aqui é maravilhoso demais, mano. Isso aqui é maravilhoso. Aqui, o mistério que estava oculto aqui é que nós, os gentios, né? Nós somos membros do mesmo corpo, e coparticipante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O que é membro do mesmo corpo? A igreja, meu. A igreja. O corpo de Cristo é a igreja que somos nós, amado. Entende? Então, cada um de nós, né? Cada um de nós, isso no Espírito, nós somos um membro da igreja, nós somos um membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, olha, a saber que os gentios são co-herdeiros, falando com a gente. Isso aqui é maravilhoso demais, que vocês não querem ter esse entendimento aqui. Vocês querem pular no mistério, ouvir essa mentira desse cão guloso aí, dizendo que Deus está falando com ele, inventando as coisas, dizendo que tem um irmão aqui que o dízimo está atrasado, dizendo que tem um irmão aqui que está desempregado, 500 pessoas na igreja. Na igreja não, desculpa, na sinagoga. Então, olha, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, viu? Não é por meio da lei. Acorda. Então, olha, dando continuidade aqui no 7, ele diz assim, ó, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então, meu amado, o que você tem que dar ouvido as cartas de Paulo, que é o evangelho revelado a ele, que é o evangelho de Cristo. Não é para você adorar Paulo, tá? Não é para você adorar Paulo, é para você observar o evangelho pregado por Paulo, que é para os gentios,
tá? E que foi revelado pelo próprio Deus, tá? Não é pelo teu cão guloso. Que ele diz que eis que Deus está me falando aqui, eis que eu falo contigo, a minha serva. Essa mentira aí, não é isso aí não. Então, amado, então você tem que dar ouvido o evangelho, tá? Então, Paulo, ele não recebeu nada da lei para pregar para o gentio. Recebeu foi a graça. Então você tem que dar ouvido a graça de Deus em Cristo. Porque se você for dar ouvido à lei de Moisés, aí você tem que observar o quê? Você tem que observar tudo o que os judeus faziam. Você tem que cumprir Êxodo, você tem que cumprir Deuteronômio, você tem que cumprir Levítico. Então, isso era a lei de Moisés, da qual não foi para você e que foi para os judeus, e que hoje não é mais. Então, amado, olha, dando continuidade aqui, mostrando para você e abrindo a Bíblia, de que você não deve se deixar, tá, ser judaizado pelo teu cão guloso. Porque tu não é judeu, tu é gentil. E que o teu cão guloso tem que pregar para você é a graça de Deus. E não tem nada dessa roubalheira que tem aí, tá? Não tem nada disso. É somente viver pela fé. E eles não vão querer pregar isso aí para você nunca. Sabe por quê? Porque a lei é a chave do cofre para eles. Entendeu, meu amado? Pregar a lei é ter a chave do cofre. É onde eles usam a lei de Moisés para te roubar. E onde eles só usam mesmo umas 3 ou 4 pontos aí, que é o quê? É Malaquias, né? É batismo nas águas para manter a mentira. É a Santa Ceia que eles inventaram aí, que não existe aqui na Bíblia, né? E que vocês se acham tão inteligentes e vocês nunca me mostraram na Bíblia aqui onde é que abre Santa Ceia. E não vão mostrar nunca, porque não existe. Então, aqui em Colossenses 2, eu vou ler para tu aqui, vou explicar do 16 até o 19, ó, dando continuidade aqui, que não é para você deixar se levar para a lei, deixar se levar para o judaísmo, porque você não é judeu. Você não tem sangue você não tem sangue judaico, você não tem nada a ver com a nação de Israel. Ou tem? Então, olha, Colossenses 2, eu vou ler para tudo 16 ao 19, tá? Olha, presta atenção, que eu estou lendo aqui a Bíblia, que o Canela de Fogo aí diz que essa doutrina aqui foi eu que inventei. Aqui, ó, Canela de Fogo, Colossenses 2,16, para ver se tu acorda e deixa de adorar ao teu pastor. Colossenses 2,16 ao 19, eu vou ler e vou te explicar, tá? Vou ler e vou te explicar, é para tu chamar Deus de mentiroso, que é só o que você faz. Olha, Colossenses 2,16. Olha, ninguém é ninguém, né? Ninguém é ninguém. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. Então, meu amado, você não pode querer me julgar ou julgar alguém, os gentios, porque não faz a macumba da Santa Ceia, porque não faz Páscoa, porque não faz isso, porque não faz aquilo. Aqui está dizendo, olha, Colossenses 2,16, ó, ninguém, pois, vos julgues por causa de comida e bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábado, ó, porque isso aqui tudo é coisa da lei. Tudo que é da lei, tudo que é da lei, Jesus de Nazaré, como judeu,
e no cumprimento da lei, ele já cumpriu. Entende, amado? Então, ó, Colossenses 2,16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Ou seja, todas essas coisas da primeira aliança, todas essas coisas da lei de Moisés, era sombra. Ou seja, não era a realidade, era uma sombra do que ia acontecer. Aonde? Quando ele falasse lá na cruz, está consumado. E já aconteceu, e vocês dizem que é mentira. E vocês vivem na contramão do evangelho. Então, olha, 17, porque tudo isso que vocês fazem aí, né? Tudo, isso é sombra. Isso era sombra. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, ó, o corpo é de Cristo. E o que é, Lira, o corpo de Cristo? A igreja, mano. O corpo de Cristo é a igreja, não é um pedaço de pão, como vocês dizem. O corpo de Cristo és tu. O corpo de Cristo são vidas compradas com sangue dele na cruz. E que você é templo e morada dele. Ele mora em tu, o Cristo ressuscitado. Que você só encontra de Romanos a Hebreus. Então, amado, porque tudo isso, ou seja, todas essas coisas que vocês fazem aí, toda essa coisa judaica, esses mandamentos, ordenanças, esse pão com suco, subir monte, descer monte, enriquecer esse teu cão guloso aí, tudo isso era sombra que havia de vir. E que já veio, quando ele falou lá, e já tornou realidade, quando ele falou lá, tetelestai, está consumado. Então, olha, ele diz aqui no 17, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Pronto, meu amado. O corpo é de Cristo. O corpo é a igreja de Cristo. Só existe uma igreja, é o corpo de Cristo, meu amado. Essa igreja tua aí não é a de Cristo. Então, olha, dando continuidade aqui, aqui em Gálatas 4:4, olha. Aqui Gálatas 4:4, eu vou mostrar para vocês aqui, né? Quem foi que veio no cumprimento da lei, tá? E que já cumpriu e que vocês dizem que é mentira e vocês querem cumprir. Olha, Gálatas 4:4, olha. Vindo, porém, a plenitude do tempo, ó. Então, a plenitude do tempo já veio. Aqui, ó. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, ó, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, meu amado, Jesus de Nazaré, ele nasceu sob a lei, né? E que tudo que Jesus de Nazaré fez, ele fez porque ele estava no cumprimento da lei. Não é para você obedecer o teu cão guloso e querer fazer o que Jesus de Nazaré fez, não. Porque Jesus de Nazaré, ele fez porque ele era judeu. E eu falei para vocês que a lei de Moisés veio somente para os judeus. E está aqui, olha. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, ó, nascido de mulher, nascido sob a lei. E quem foi que nasceu sob a lei? Todos os judeus, mano. Então Jesus de Nazaré, ele não era cristão, ele era judeu. Tudo que Jesus de Nazaré fazia, as práticas dele, era judaísmo, que nunca foi para os gentios. Entende, meu amado? Você não entende se não quiser, porque mais explicado do que isso aqui é impossível.
O problema de você, meu amado, é a fé no pastor e Deus, vocês dizem que não está com nada e o cão guloso é que tem a verdade. Então, olha, aqui em Gálatas 4:4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Então, Jesus de Nazaré, ele era judeu e ele nasceu sob a lei e tudo que ele fazia, ele estava no cumprimento da lei. Não é para tu querer imitar ele. Ele fazia porque estava no cumprimento da lei, porque ele era judeu e veio no cumprimento da lei, onde diz lá em Mateus 5,17, que ele não veio abrogar a lei, ele veio cumprir. E cumpriu, meu amado, que vocês dizem que é mentira. Ele, Jesus de Nazaré, os judeus, que não era cristão, era judeus, ele praticava o judaísmo, tá? Ele veio no cumprimento da lei. E ele cumpriu a lei e na cruz ele falou está consumado. Ou seja, a lei que ele veio cumprir e os profetas, ele disse lá que tinha acabado de cumprir. Ou seja, está consumado. Que nem isso vocês não conseguem entender. E Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. E quem é o Cristo, Lira? Não é o Jesus de Nazaré, mano. Jesus de Nazaré era o judeu. O Cristo é o ressuscitado. O Deus espiritual. Ele que aboliu a lei. Não foi Jesus de Nazaré. Que vocês não querem entender isso aí. E diz que é o meu entendimento. Então, meu amado, olha, dando continuidade aqui, né? Que eu não sei se vai dar tempo de terminar. Mas olha, aqui. Abre aí em Hebreus 1:3. Olha, eu vou te mostrar uma coisa aqui, tá? Porque é tudo muito explicado aqui. Abrindo o evangelho, mostrando capítulo, mostrando versículo, coisa que o teu cão guloso não faz. Teu cão guloso só faz gritaria, essa macumba aí, depois dizendo Deus me mostrou, porque Deus me revelou, Deus está me mostrando uma visão. Meu amado, isso é carne, meu amado. Deus vai falar com um cão guloso desse. Então, olha, aqui em Hebreus 6, vou ler para tu do 1 até o 3 e vou te explicar, que é para tu dizer que é mais uma mentira. Aqui, olha, Hebreus 6:1, ó. Presta atenção, que o dono do mundo está dizendo que não é mais para tu fazer essa macumba que vocês fazem aí na igreja, ó. Hebreus 6:1, ó. Por isso, aqui é Paulo falando aos hebreus, tá? Aos judeus. Sempre lembrando que tu é gentil, tá? Que tu não tem nada a ver com isso aqui e que vocês insistem em chamar o dono do mundo de mentiroso e querer viver naquilo que nunca foi para vocês. Vocês gostam muito de viver no engano, mano. Como é que vocês dizem que são crentes e que servem a Deus e você vive num engano desse? A gente abrindo o evangelho aqui, dizendo que tu não é judeu, que você não tem sangue judaico, que você não é de Israel e que toda a primeira aliança nunca foi para você. E eu tô abrindo aqui a nova aliança e mostrando para tu bem direitinho e te explicando. Tu quer ser de Deus ou tu quer ser do pastor, cara? Resolve. Então, olha, Hebreus 6:1, ó. Lembrando que os hebreus são judeus, tá? Olha, Paulo falando aqui aos hebreus. Hebreus 6:1, olha. Por isso, aqui ele vai falar com relação às práticas judaicas, tá? Que vocês insistem e querer viver nisso aqui, e eu vou ler para tu aqui, e que Paulo tá mandando eles parar de fazer lá, porque o dono do mundo tá dizendo que isso daqui não é mais para praticar, isso aqui, tá aqui, ó, Hebreus 6:1, ó, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo.
Então, qual era as doutrinas, qual era o princípio elementar da doutrina de Cristo? O judaísmo. Judaísmo. Começou pelos judeus. Judaísmo. Então ele diz, olha, Hebreus 6:1. Por isso, ó, pondo de parte. Pondo de parte. Deixa pra lá. Deixa aí de lado. Não é para fazer mais. Tá aqui, ó. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, os princípios elementares, ou seja, a lei de Moisés, o judaísmo, os mandamentos, ordenanças. Olha, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Então, ele diz aqui para deixar de parte, para pôr de parte, para não fazer os princípios elementares, ou seja, o judaísmo. Aí ele diz, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Olha, não lançando, não fazendo de novo a base do arrependimento de obras mortas, ó, e da fé em Deus. É para fazer isso aqui? Não. Ele está dizendo que não é para fazer. Que é para deixar em parte. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. 2. O ensino de batismo. É para fazer o ensino de batismo ou é para deixar de parte? Para deixar de parte. Não é para fazer. Está dizendo aqui, ó. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mão, que o teu cão guloso faz, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Não é para fazer mais. E no 3, ele até ironiza, Paulo diz assim, ó, isso faremos se Deus permitir. E é claro que Deus não vai permitir você voltar para a lei, se ele diz que se ele torna a edificar aquilo que ele já destruiu, então ele se torna transgressor. Então Paulo aqui ele está ironizando aqui, ó. Isso faremos se Deus permitir. Aí no 4 ele diz, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provados o dom celestial e se tornaram participante do Espírito Santo. Então, não é para fazer nada disso, nada do que era da lei de Moisés, e Paulo está falando aqui aos hebreus e está dizendo que é para deixar de parte, para deixar de lado, né? E não é para fazer nada do que era da lei, do que era judaísmo. E é para se deixar levar para o que é perfeito. E o que é o perfeito? Cristo, o ressuscitado. Ou seja, a graça de Deus, a sã doutrina. Entendeu, meu amado? Então, quando ele diz aqui, ó, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Esse juízo eterno já aconteceu. Entende, amado? Esse juízo eterno já aconteceu, que foi no ano 70, com a queda lá do templo em Jerusalém, que eu já expliquei para vocês. Então, dando continuidade aqui, ó, dando continuidade aqui e mostrando para vocês e abrindo a Bíblia, que vocês dizem que isso aqui é uma doutrina nossa, que foi nós que inventamos. Aqui em Hebreus 10, 38 e 39,
Paulo explica aqui, ó. Paulo explica aqui, aqui, ó. Lá, Paulo disse lá que não era para retroceder, né? Que não era para fazer de novo, né? E que Paulo até ironizou, dizendo que é se Deus permitisse. Então, aqui Paulo explica melhor isso aqui, ó. E prova que ele era ironizando lá, ó. Hebreus 10, 38 e 39, ó. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Então, se deixar levar para o que é perfeito, é você viver pela fé. A fé naquilo que ele já fez, ou seja, a fé na graça de Deus em Cristo, que é o único evangelho que tem aqui e o único pelo qual você é justificado. Então, ele diz aqui no 38, ó, Hebreus 10, 38. Olha aqui que tu disse que é a minha doutrina, viu, canela de fogo? Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, 2 pontos. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Então, se você retroceder, se você voltar para trás, Deus, ele não se alegra. Não se compraz a minha alma. E no 39 ele diz assim, ó, nós, aí Paulo aqui está incluindo ele, e eu quero me incluir também, né? Eu quero incluir não somente eu, mas todas as pessoas que estão em Cristo Jesus. Ou seja, todos que estão na graça de Deus em Cristo. E glória a Deus por isso, que ele nos trouxe para os seus braços maravilhosos e nos tirou dessa maldição aí, que é esse sistema evangélico, né, que vivem aí somente para enganar as pessoas e viver roubando as pessoas e pregando o que não é mais para ninguém, que é a lei de Moisés. Então, ele diz aqui no 39, inclui ele, e eu incluo nós todos, né, da graça, diz assim, ó, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma, da nossa paz, da nossa alegria, da nossa mente. Tá, meu amado? Viver em Cristo, ser uma nova criatura, não ficar esperando Jesus voltar e ter a certeza que ele já está em nós. Isso é uma libertação total dessa maldição, desse sistema evangélico que está aí fora, que faz você esperar aquilo que já era para tu viver. Então, olha, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Está na lei, meu amado, é retroceder para a perdição, é chamar Deus de mentiroso, é dizer que tudo que ele fez foi em vão, tá? E dizer que Cristo, para você, não adianta de nada. Viver nessa maldita religião aí, chamada de evangélico, onde só tem a lei de Moisés, é você dizer que Cristo não está com nada. Então, eu vou ler mais uma vez para vocês aqui, Hebreus 10, 39, ó. Nós, ou seja, nós da graça, nós que estamos em Cristo, nós que já estamos na nova aliança, nós que acreditamos que Cristo já está em nós, e que ele não vai voltar para lugar nenhum, porque quem já está em nós não precisa voltar. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós não retrocedemos mais para a lei, meu amado. Esse cão guloso aí, ele não consegue mais nada da gente. Porque o dono do mundo, ele nos trouxe para a graça. Entende, meu amado? Ele nos deu o entendimento através do Espírito Santo. Quando você tem esse entendimento, ninguém mais te engana. Você não aceita mais coisas terrenas. Você não aceita mais coisas visível, pegável, tangível. Meu amado, quando tu lê a Bíblia, tu tem que esquecer esse mundo terreno e tu tem que focar somente no Espírito, porque Deus é Espírito.
E o cão guloso ainda quer dizer para vocês, como não só o cão guloso, mas como uns incrédulos diz aí que Jesus vai voltar e que Jesus ele vem reinar em vida e que já estão construindo de novo o templo lá em Jerusalém. Uns homens desses têm 20, 30, 40 anos de igreja e com pensamento desse, dizendo que Deus vem reinar aqui em vida. Meu amado, Deus ele não é desse mundo, canela de fogo. Deus ele não pertence a esse mundo, Deus é espírito. E nós somos embaixadores de Cristo, meu amado. Olha, o embaixador, ele não é daqui. Ele não é aqui desse mundo. O embaixador é de outro país. E qual é o país? É o céu, meu amado. É o trono da onde ele está sentado, né? E está governando todas as coisas pela palavra do seu poder, que é o evangelho que você, canela de fogo, você não aceita. Então, já está terminando o tempo aqui, né? Mas eu vou ler o último aqui, não sei se vai dar tempo. Aqui em Romanos 7, 5 e 6, ó. Vou ler bem rápido, que já passou uma hora. Romanos 7, 5 e 6. Vou ler para tu dormir com isso aqui, tá? Daqui, olha. 7, 5 e 6. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, ó, operava em nossos membros a fim de frutificar para a morte. Ó. Então, quando você vivia segundo a carne, que nós não vivemos mais segundo a carne, meu amado. Nós vivamos segundo o Espírito, tá? Porque quando você vive segundo a carne, né? A lei, ela te leva para a morte, macho. E vocês não conseguem entender isso. E eu vou ler aqui o 6 para findar, né? Que a lei leva vocês para a morte e vocês insistem em defender a lei e querer viver na lei para tu ver como é a tua cegueira de entendimento, mano. E no 6 diz assim, ó. Olha, preste atenção. Agora quando, Lira? Agora em Cristo, meu amado. Agora em Cristo espiritual, em Cristo Jesus. Não é em Jesus de Nazaré, não é na lei, é na graça. Então, ó, agora, porém, libertado da lei, ó, estamos mortos para aquilo a que estavam sujeitos. E o que nós estávamos sujeitos? Aqui Paulo está falando com Romanos, da geração da qual eles passaram lá, que era a transição da lei para a graça, e que ele está dizendo aqui, isso aqui não é para nós, tá, meu amado? Isso daqui não é para nós porque nós não temos quase 2000 anos. Nós já nascemos com todos os feitos da cruz. Ou seja, viver só pela fé. Que vocês não crerem. Então, olha. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. De modo que servimos em novidade de espírito, ó. Tu tem que viver, canela de fogo, em novidade de espírito, ou seja, viver só pela fé, e não na caducidade da letra, ou seja, na lei de Moisés, que vocês não sabem nem o que é caducidade da letra. Caducidade da letra, macho, é que caducou, acabou, não existe mais. Sai da lei, sai da segunda aliança, cara. Então, amados, acabou o tempo, graça e paz, até a próxima.